Olá, meus amigos, tudo bem? Já estamos de volta com o Nômades aqui no restaurante Maloca. Quero deixar bem claro para vocês o seguinte: toda semana a gente vai trazer assuntos que são aqueles que não viralizaram, mas que estão na cabeça de todos os nossos seguidores, telespectadores, ouvintes, uma vez que eu estou no rádio, na TV e aqui no YouTube com o Nômades. É um prazer imenso ter a participação de vocês sempre. O feedback é importante, seja pautando, emitindo sugestões, críticas com base. Sem base, nada se sustenta. Isso é física. Então, a gente, é claro, está aqui com vocês e hoje nós estamos recebendo um grande amigo, né? Deputado estadual, foi deputado estadual, deputado federal, pela que me consta, foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, historicamente, tem uma atividade intensa no Amazonas, é advogado, recentemente passou por uma situação em que trouxe muitas reflexões, mudou um pouco, mas continua sendo o Marcelo Ramos de sempre. Uma pessoa pontual, uma pessoa firme ali, sempre com as suas observações, às vezes um pouco ácidas para quem não está muito acostumado, mas o Marcelo sempre foi assim. Marcelo Ramos está conosco aqui. Você está melhor, Marcelo? Não, estou bem. Primeiro, obrigado, Jackson. Uma alegria estar aqui com você. Cheguei de Brasília na madrugada, mas fiz questão de estar aqui para conversar com você, com o público que te acompanha, que acompanha o teu trabalho. Eu realmente tomei um susto, no dia 4 de novembro eu infartei, mas Deus pegou nas minhas mãos, tive tempo de chegar tranquilo ao hospital, fiz um cateterismo, uma angioplastia, coloquei 2 stents, 30 dias ainda de atividade física moderada, de algumas restrições, e depois dos 30 dias, vida normal, com as adaptações, né? Alimentação melhor, mais descanso, rotina menos estressante. Às vezes a gente precisa tomar uns sustos para aprender algumas lições. Essas lições são importantes. É um aviso, né? Um aviso, olha, o aviso está dado, então tem que seguir essas orientações. Mas a gente jamais imaginaria, Marcelo, que a gente sempre teve você como uma pessoa ali esportista, uma pessoa que tem esse cuidado, tem conhecimento e, de repente, pode acontecer com qualquer pessoa. No caso, tem algum quadro que você já desenvolvia, não? Não, eu sempre tive muito cuidado com a minha saúde, né? Apesar de gostar de tomar uma cerveja, todos nós. E bem, né? Mas eu sempre pratiquei atividade física, já corri 15 maratonas, já fiz 2 Ironmans, não sou aquele atleta de final de semana, jogo meu futebol, mas passo a semana inteira praticando atividade física. O problema é que eu tenho uma carga genética muito grande e os problemas cardíacos, eles têm muita relação hereditária, muita relação genética. Meu pai infartou e morreu em campo jogando futebol com 39 anos. Meu tio infartou com 60 anos, minha avó infartou. Então eu tive o descuido de não fazer os meus exames de rotina. Fiz exame em 2019, meu check-up, não fiz 20, não fiz 21, não fiz 22, não fiz 23. E no fundo, por essa carga genética, vida estressante, alimentando mal, eu tinha 75% da minha principal artéria do coração comprometida e 99% de uma outra. Então, primeiro, evitem ser atleta de final de semana, se eu puder. Primeira coisa, se você quer jogar seu futebol no final de semana, tem que ter uma rotina de atividade física durante a semana. E segundo, exames regulares, principalmente quem tem episódio de problemas cardíacos na família. Mas, graças a Deus, eu tive aviso. Meu pai não teve aviso, o Germano Radim, filho do meu querido amigo Paulo Radim, no mesmo campeonato que eu joguei, nesse dia infartou e faleceu, né? Meus sentimentos ao Germano, ao Paulo, à família dele toda, a Maria Benigna. Mas na verdade assim, eu não passei mal no jogo. Eu senti uma agonia, uma angustiazinha no aquecimento, joguei normal, tomei umas cervejas depois do jogo, comi uma feijoada, fui para casa, descansei, fui assistir o jogo do Fluminense com meu filho mais novo e senti de novo aquela angústia, depois fiquei batendo bola com ele de novo. E aquilo ali me deu um estalo que eu nunca vou no hospital e nunca vou em médico. Não ia. Mas naquele dia eu olhei para o meu filho e falei, rapaz, será que vai acontecer com o meu filho o que aconteceu comigo, com meu pai? Eu vou para o hospital. E aí, graças a Deus, eu fui para o hospital e deu tudo certo. Olha que história, né? Para a gente começar assim, porque foi recente, foi agora no dia 4, né? E todos nós acompanhamos isso. E, obviamente,
muito preocupados, porque o Marcelo é uma pessoa pública, foi deputado estadual, foi deputado federal, e vereador, você não passou foi vereador, né? Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, mas sempre teve sua marca, assim, uma forma bem incisiva. Esse é o perfil do Marcelo Ramos. Eu queria que você falasse aqui se houve alguma inspiração ou se esse é uma personalidade já que você trouxe de berço. Eu acho que é um pouco do meu traço de inspiração, né? A política não tem mais tradição de políticos tribunos, exato, como eu fui. E eu sempre enxerguei muito na história do Amazonas figuras como Fábio Lucena, Almino Afonso, Jefferson Pérez, o próprio Serafim Correia, a Vanessa, que era uma grande tribuna. E eu sempre fiz da tribuna um instrumento de dar voz aos anseios da população e durante o período de deputado federal mais ainda. Na tribuna da Câmara dos Deputados, eu era uma voz do Amazonas que o Brasil ouvia. O que eu falava repercutia no Brasil e não só no Amazonas, e acho que a gente perdeu um pouco isso, né? O parlamentar tribuno, o parlamentar que discute as legislações, que elabora projetos de lei. Eu acho que as pessoas elas estão esperando do parlamentar o que não é da atividade parlamentar. O cara não espera do vereador, do deputado federal, uma lei bem elaborada, um discurso em defesa dos interesses maiores do Estado. O cara espera que ele dê o equipamento do time de futebol, que ele pague a formatura, que ele ajude numa coisa ali ou no outra momentâneo. Então, a população projeta nos parlamentares demandas que não são da essência da atividade parlamentar. E eu não sei fazer isso. O que eu sei fazer é fazer projeto de lei, discutir projeto de lei, defender a Zona Franca como eu defendi, usar a tribuna para defender os interesses do Estado. Se as demandas da população não são essas, o perfil do político é outro. Você não vê mais político com essas características. É um fenômeno isso na atual era política que vivemos? Eu acho que é um fenômeno. Eu acho que, assim, a internet, ela cumpriu um papel fundamental de democratização da informação. Mas, por outro lado, por conta dos modelos de algoritmo desses sites, o que circula com mais velocidade, o que tem mais acesso na internet é a lacração. Então, se você fizer um discurso de conteúdo moderado, explicando as coisas, ele vai ter o mínimo de visualização. Não tem interesse. Se você botar uma melancia na cabeça, se fantasiar de Batman e começar a esculhambar o prefeito, você vai ter milhares de visualizações. Então a política hoje ela está tomada por quem topa fazer essas palhaçadas na internet, eu não topo, e por quem tem condições de comprar voto, de comprar consciências, eu também não tenho expertise para isso. Marcelo, quem te acompanhou na trajetória parlamentar que você teve, não combina contigo também, né? Vamos lá, não combina você entrar numa onda dessa. Porém, a gente está falando que isso não se trata de um preço da democracia. Um exemplo bem significativo, a gente acompanhando as sessões da Câmara Federal, vê Abílio Brunini, né? Vê determinadas figuras que chamam a atenção por situações surreais, né? Hoje, Jackson, se você fizer um discurso sobre um tema consistente na Câmara, ninguém vai lembrar dele. Se um palhaço meter uma peruca loura de mulher e for para a tribuna, todo mundo só fala do cara. Então, sim, eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não me disponho a fazer esse tipo de palhaçada. Mas eu também não acho que a população está errada, não. Eu sou um democrata. Exato. Eu respeito a decisão da maioria, mesmo que ela seja diferente do que eu penso. Então, eu levo isso com tranquilidade, acho que é um momento da vida política do país. Com o tempo, as coisas vão retomar a normalidade, vão retomar a racionalidade. Eu, por conta do meu dever de ofício, do meu trabalho de consultoria hoje, eu tenho que, vez por outra, acompanhar as sessões das comissões da Câmara, do plenário. É uma aberração que está acontecendo na Câmara. A CCJ virou a sala da escolinha do professor Raimundo. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Com todo o respeito ao Chico Anísio. Exatamente. E aos belos humoristas que compunham a escolinha. Se virou uma grande palhaçada, um grande circo, um show de horrores.
Ontem mesmo eu estava em Brasília e no meu carro eu fico sempre ouvindo a Rádio Câmara, porque preciso acompanhar até pelo meu trabalho. É lamentável, assim, a tribuna virou um lugar chulo, de palavra chula, de comportamento chulo, de desrespeito às instituições. Aquilo ali é uma instituição que foi presidida por Ulisses Guimarães, aquilo ali é uma instituição que teve Tancredo Neves, que teve figuras relevantíssimas na República. E de repente vira um palco para uma meia dúzia de palhaços, e desculpem os palhaços, que é uma profissão muito nobre, né? Mas uma meia dúzia de figuras caricatas utilizarem o que há de mais honroso na democracia, que é a tribuna do parlamento, para montar um circo, para dar seu show, para achincalhar a reputação das pessoas. Olha lá, eu fiz uma oposição talvez das mais duras ao ex-presidente Bolsonaro, mas você nunca me viu xingar o Bolsonaro, chamar de safado, de ladrão, de falar dos filhos dele, nunca. O meu comportamento era no conteúdo do comportamento dele. Pagaste um preço alto por esse posicionamento. Jackson, um dia desses me perguntaram, cara, você acha que você ter rompido com o PL, porque eu saí do PL quando o Bolsonaro entrou, não era melhor você ter se acomodado ali no PL? Se eu tivesse me acomodado no PL, eu teria sido eleito. Cara, mas não me cabe esse tipo de coisa. Eu não nasci com mandato, eu não vou morrer com mandato. Eu sou quem eu sou e eu quero ter o respeito das pessoas. Para mim é mais importante ter o respeito das pessoas do que ter o mandato. O cara pode gostar ou desgostar do Marcelo, mas ele sabe quem eu sou, sabe o que eu defendo. E não pode dizer que eu sou burro, que eu não sou trabalhador e que eu sou desonesto, porque disso eu não tenho marca na minha história. Muito bem. E detalhe, hein, que eu vou colocar aqui para vocês, o Marcelo Ramos recentemente fez uns vídeos aí que causou uma determinada polêmica e a gente tem se surpreendido. Eu não tenho me surpreendido porque eu já o conheço assim na cobertura das casas legislativas, né? Eu não me surpreendi, mas bateu, levou, Marcelo? Olha lá, eu simplesmente, eu passei 4 anos por conta do comportamento necessário de um parlamentar, ouvindo um monte de abuso, ouvindo um monte de gente que não me conhece, que não sabe quem eu sou, um monte de gente completamente desqualificada, muitos desonestos, me criticando, me xingando, me esculachando, e eu, como era deputado federal, precisava manter ali um comportamento de não responder no mesmo tom. O fato de não ter meu mandato me permite não ter paciência e não ser obrigado a tolerar babaca que vem se meter na minha vida, me criticar sem me conhecer. Então, não é bateu, levou, é que palhaçada envolvendo o meu nome. Então, deixando bem claro aqui, naquela época o Marcelo tolerava pelo cargo que tinha. Tinha que respeitar o exercício do mandato. Né? Eu não tenho mais mandato. Então, portanto, estou livre para mandar o cabo pra puta que o pariu como eu mandei. Não, isso saiu em todo lugar. Agora, detalhe, Marcelo, isso as pessoas, né, claro, sempre com o que lhe convém, coloca o seguinte: o Marcelo não sabe ouvir críticas, ele está explodindo, é porque ele não foi reeleito, ele está chateado, etc. Mas, por um outro lado, eu já ouvi também lamentações de que você não está lá na Câmara Federal participando das reuniões, das sessões, com a sua estrutura parlamentar, com sua trajetória. Isso te incomoda? Olha lá, Jackson, eu fui, e digo isso, pode parecer arrogante, chame do que você quiser chamar, mas eu fui o deputado federal mais relevante da história da política do Amazonas. Vice-presidente da Câmara. Não é, em tudo. Eu fui o que mais apresentou e aprovou projetos de lei na história de todos os deputados do Amazonas. Alguns com muito mais mandato do que eu. Eu fui o que mais destinou em 4 anos recursos para o Amazonas do que todos na história do Amazonas. Eu fui o único que presidiu as 2 comissões mais importantes durante a legislatura, que foi a Comissão da Previdência e da Prisão em Segunda Instância. Eu fui o único que foi vice-presidente da Câmara e do Congresso Nacional. O único que foi presidente em exercício da Câmara e do Congresso Nacional. Não é vaidade, é que eu fui. Entendeu? Se alguém fez mais do que isso, que mostre que fez mais do que isso. Não fez. Agora, eu cumpri a minha missão.
O que eu ia dizer lá atrás, e acabei não concluindo, era o seguinte: se quando eu comecei aquele confronto com o Bolsonaro, que na verdade não era contra a figura do Bolsonaro, a figura do Bolsonaro para mim é absolutamente irrelevante, mas eu tenho convicção de que ele representa um perigo para a democracia, para as instituições, para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais sofridas pela política que ele pratica. Se eu tivesse certeza que por mudar de partido eu perderia a eleição, eu teria mudado do mesmo jeito. Não importa isso. Do mesmo jeito, eu não nasci com mandato. Quando eu saí do PCdoB lá atrás, quando eu era vereador, eu saí do PCdoB no meio do mandato. E aí alguém me disse, da minha família, pô, se tu sair, tu vai perder o mandato. Eu falei, olha, eu vou brigar pelo mandato. Agora, se eu perder, cara, eu prefiro perder o mandato e seguir de cabeça em pé. Eu ando em todo canto, eu visito todos os lugares, eu recebo o carinho das pessoas. Tem gente que vira a cara para mim porque eu não sou aquele político que agrada a todo mundo. Mas eu nunca nem quis agradar a todo mundo. Eu tenho opinião sobre tudo. Eu vejo político que você abre a rede social dele, hoje o sol está amarelo, hoje o dia está chuvoso, amanhã vai fazer muito calor. Um cara desse não arruma nenhum inimigo, é verdade. Agora eu acho que ser político é ter posição, em especial sobre os temas relevantes para a vida do país. E ser político é ter lado. Eu tenho posição e tenho lado. Portanto, eu tenho pessoas que me adoram, pessoas que me odeiam. Paciência, é da vida. Eu não posso virar algo que vai se moldando às circunstâncias. Eu nem me acho mais, Jackson, de verdade, um cara de esquerda, porque do ponto de vista econômico, eu sou um liberal. Eu votei a favor da reforma da Previdência, eu votei a favor da capitalização da Eletrobras, eu votei a favor de todas as pautas liberais. Eu acho que quem produz riqueza é a iniciativa privada. Ao Estado cabe criar um ambiente saudável. O orçamento público é um subproduto da riqueza gerada pela iniciativa privada. É narrativa, discurso ou está acontecendo algo com as empresas privatizadas? Nós temos um exemplo de São Paulo, a Enel, né, que teve aquela intempérie que aconteceu em São Paulo, se aproximou de furacão, de ciclone, e a cidade ficou mais de 7 dias sem energia. O Rio de Janeiro está sofrendo também com falta de energia, e agora a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, negou a transferência da Amazonas Energia para a Green Energy, que tem como sede no Rio de Janeiro, por conta de falta de liquidez e capacitação técnica. O senhor continua com o posicionamento de aprovação de privatização desse setor? Lá, eu acho que tem bons e maus exemplos. Tem privatizações que tiveram resultados altamente positivos e tem privatizações que tiveram resultados negativos. O problema é o mecanismo regulatório. As agências reguladoras, elas não podem permitir que uma empresa que tem uma concessão pública como a Enel de São Paulo chegue ao limite de estabelecer um apagão na maior capital do país, na maior capital da América do Sul. Então você tem um problema regulatório. Agora, eu não acho que o Estado deva estar presente em todas as atividades econômicas. Por quê, deputado? Por quê, deputado? Eu acho que deve estar no petróleo, que é estratégico. Eu acho que pode estar, mas se não estiver, tem que ter uma regulação muito firme no sistema de energia elétrica, no sistema de água, no sistema de gás. Agora, tem lugar que o Estado não tem que estar. Objetivamente, que a iniciativa privada resolve muito melhor. O Estado tem que ter uma fábrica de bebida, o Estado tem que ter um restaurante, o Estado tem que ter uma pizzaria. O senhor incluiria também na não participação do Estado nos Correios, que é uma casa de moribundo ali? Eu acho que Correios, você hoje não tem mais monopólio da atividade dos Correios. Você tem uma empresa pública que presta um serviço, que tem uma série de outras que prestam serviços correlatos, e é uma empresa pública que conseguiu crescer e se consolidar mesmo tendo concorrência. É igual a Petrobras. O monopólio da Petrobras hoje, que é onde eu trabalho hoje, não é o monopólio do passado. Quero falar sobre a sua participação na Petrobras. Não é o monopólio do passado, mas a Petrobras hoje é um player mundial capaz de concorrer em qualquer situação. O que você não pode é matar a concorrência porque o Estado tem que prestar um péssimo serviço em alguma atividade. Então, algumas atividades têm monopólio natural e nessa não tem nenhum problema. Agora, as que não têm monopólio natural,
o Estado pode até participar, mas ele tem que ter capacidade de concorrer com a iniciativa privada. Estou conversando com Marcelo Ramos, nosso querido amigo Marcelo. Marcelo, chegou aqui uma isca, uma entrada que é pirarucu. Você pode comer pirarucu? Você está numa dieta aí. Eu não posso essa friturazinha, mas um só não vai... O grelhado, eu tenho o prato grelhado também. Mas um só não vai fazer mal. Tambaqui assado de brasa, você pode? Com banana pacovã, verde, e a farinha do arini, pouca, mas tem. Ótimo. E meus filhos estão chegando aqui, já foram pegar na escola, vai saborear junto conosco. Temos também um pirarucu Abel Monnier, que o Raimundo Venâncio assina, com molho de alcaparras. A coisa chique da época do Tropical Hotel, que ele sempre envia. Você gosta dos peixes? Eu adoro peixe, gosto muito de sardinha, de jaraqui frito, de pacu assado, e um dos meus pratos preferidos é o bodó no tucupi. Eu sou louco por bodó no tucupi. Tu és de Parintins, tu és de Manaus, tu és do mundo, como é que é? Meu pai nasceu em Parintins, mas eu já nasci em Manaus. Meu pai veio de Parintins para Manaus para estudar, para fazer faculdade, e eu já nasci em Manaus. Conheceu minha mãe aqui, eu já nasci em Manaus. Mas tem raízes lá em Parintins. Meus laços são em Parintins. Olha só, Marcelo Ramos aqui conosco no Nômades. Eu tenho um breve intervalo para você girar a chave e eu volto já. Nômades são vários caminhos, diversos destinos, e a gente volta em instantes. Bem, meus amigos, como vocês já podem observar, já foi servido aqui um pirarucu, uma isca maravilhosa com molho rosé. Agora chegou uma banda de tambaqui assada com banana pacovã, farinha do arini e aqui um alface lá de Iranduba. Até porque nós estamos no Maloca Restaurante, no Bosque Clube, Avenida Constantino Nery, Chapada, Manaus, Amazonas, Norte, Brasil e América Latina. Aqui nós temos um pirarucu Abel Monnier, esse molho Abel Monnier de alcaparras, azeite e mais uma misturinha lá da Jamile e da cozinha aqui, que é muito especial para os nossos convidados. Hoje recebendo Marcelo Ramos, grande parlamentar do estado do Amazonas, hoje está na Petrobras do Brasil, aliás, como conselheiro da Petrobras, consultor, e esse é um trabalho também estratégico. E eu conversando aqui nos bastidores com o Marcelo, sempre que há uma pauta de interesse da Zona Franca de Manaus, de interesse dos ribeirinhos, de interesse do Amazonas, o Marcelo tem se posicionado favorável, auxiliando, até a bancada que está no seu primeiro mandato. Isso é nobre registrar, e isso faz parte, inclusive, da sua, digamos, da sua índole. Primeiro, eu torço muito pelos 8 deputados federais do Amazonas. O fato de eu não ter sido eleito não cria em mim nenhuma rusga, nenhuma antipatia com os nossos 8 deputados federais. Eles são os legítimos representantes do povo do Amazonas. Torço para que seus mandatos sejam exitosos e ajudo se puder ajudar. Mas, acima de tudo, uso todo o prestígio, todas as relações políticas que eu estabeleci em Brasília para ajudar o governo do Estado, para ajudar a Prefeitura, para ajudar a SUFRAMA, porque eu acho que eu tenho uma missão de vida que não depende de mandato, que é uma missão de servir ao nosso Estado, servir a nossa gente. Então, estou muito tranquilo, estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Hoje tenho uma função de consultor da presidência da Petrobras. Fora isso, tenho uma consultoria privada que presta serviços para uma série de entidades nacionais, de empresas nacionais, e isso tem me realizado muito profissionalmente e mostrado, acima de tudo, eu nunca precisei da política para viver, graças a Deus. Eu, com 22 anos, me formei em Direito na Universidade Federal do Amazonas, sempre tive a minha independência e hoje tenho uma independência muito maior do que quando eu era deputado. Não só a independência financeira, mas também a independência para curtir mais meus filhos, para curtir mais as coisas que eu gosto de fazer, ler, escrever, viajar, jogar meu futebol, coisas que eu tive que abrir mão nos 4 anos de mandato de deputado federal, porque me dediquei integralmente ao mandato. Muito bem. Olha só, inclusive eu quero agradecer ao Marcelo Ramos, que gentilmente aqui nos atendeu nesse convite. Ele vem a Manaus quinta, sexta, sábado, domingo para curtir a família. E ele abriu esse espaço na sua agenda familiar para justamente vir aqui conosco. Mas também provar um peixe, um tambaqui. Você já
provou aí o lombo, tá bom ou não? Tá bom demais esse pirarucu. O outro eu tinha uma friturazinha, eu não podia exagerar, né? Mas é uma alegria, todas as sextas eu tenho uma rotina de almoçar com meus 2 filhos pequenos, com a Marcela e com o José. Vão já chegar aqui, vão já entrar no meio da entrevista aqui para abraçar a gente, e sempre um peixe que eu gosto bastante também. E lá, me conta pra gente, Marcelo, você é consultor, está na Petrobras, a Petrobras tem um alinhamento muito forte hoje, até internacional, reuniu grande credibilidade. A gente está acompanhando o combustível hoje, comparado a anos anteriores, houve uma estabilidade, uma nova política, aquela paridade internacional que quase ninguém compreendia, foi derrubada. Uma série de situações ocorreram e nós estamos vivendo hoje com uma política de preços até então que tem atendido o povo brasileiro. É vontade política, é um novo momento econômico, é a economia global ou é simplesmente devolver ao povo dignidade? Eu acho que primeiro é uma decisão política. Vejamos, o petróleo ele tem uma política de preço internacional. Essa política de preço ela é muito manipulada por interesses dos grandes produtores, em especial da Arábia Saudita. E um país como o nosso, que é quase que autossuficiente em petróleo, é quase que autossuficiente em gasolina, tem uma boa autonomia no diesel, diesel é o que a gente mais importa, ele não pode ficar à mercê desse jogo de preços que a Arábia Saudita e os grandes produtores fazem. Nós não podemos ter a nossa população vivendo a instabilidade da mudança de humor do mercado internacional de petróleo. Então, eu acho que hoje a Petrobras tem uma política de preço mais ajustada. Ela é uma política de preço que também não é uma aventura demagógica, pelo contrário, você cria quase que bandas, ou seja, tem momentos em que o nosso preço está um pouco maior do que o preço internacional, para que quando o preço internacional estiver muito alto, o nosso preço também esteja menor. Então você tem previsibilidade, você tem uma estabilidade maior nos preços dos combustíveis, e isso foi uma decisão do presidente da Petrobras, Jean Paul, avalizada pelo presidente Lula, e que trouxe reflexos diretos para a população, com a gasolina mais barata na bomba, se comparado com os 4 anos anteriores. Você é do Amazonas, nós já conversamos aqui desde o início, porém hoje o Amazonas é a gasolina mais cara do país. Eu gostaria que você falasse de uma forma técnica, como consultor da Petrobras, conhecedor do processo também de privatizações e leis, para o nosso internauta, a nossa audiência. Jackson, o governo anterior, ele tomou uma decisão no plano estratégico da Petrobras, plano estratégico que foi aprovado, o novo plano estratégico ontem, está sendo anunciado hoje no Rio de Janeiro, né? Enquanto nós estamos aqui, hoje não sei quando é que vai para... Hoje na sexta-feira, dia 23, 24. Hoje, sexta-feira, dia 24, está sendo anunciado o novo plano estratégico. No plano estratégico do governo anterior, tinha uma decisão de retirar a Petrobras de tudo que não fosse exploração de petróleo e de gás. Então a Petrobras vendeu a distribuidora, a Petrobras vendeu fábrica de lubrificantes e a Petrobras vendeu 2 refinarias e iniciou o processo de venda de mais 2. Ela vendeu Bahia e Amazonas, iniciou a venda do Rio Grande do Norte e do Ceará. Foi estancada as vendas do Rio Grande do Norte e do Ceará e foi confirmada. Chegou aqui a turminha. Pode falar, fica à vontade. Chegaram aqui agora as riquezas riquezas maiores, eu diria, do Marcelo Ramos. Cadê o outro? São 2, não? A Marcela. Cadê a Marcela? Rapidinho. Vai gravando aí que a Marcela chegou. Cadê a Marcela? Tá tudo bem? O que tu jogou hoje? A Marcela, olha só. É assim, o nome é dizer assim, cadê? Apresenta aí, apresenta para a audiência. Pronto. José, olha José. Quantos anos está o José? Já ia te perguntar. 7. Mas nós estamos saindo, o Paiê veio fazer a diferença agora. Vamos sair, beleza. Então, a política Petrobras.
Você tem hoje 2 refinarias privatizadas, Bahia e Amazonas, que são justamente os 2 maiores preços de gasolina do Brasil. Por quê? Porque as empresas privatizadas não têm condições de segurar o preço quando sobe o preço do barril no mercado internacional. Então, elas praticam aí do PPI. Então, sempre vai ser assim. Sempre os estados que têm a refinaria privatizada vai ter preços mais altos do que o resto do país. Pela compreensão do presidente Lula, do presidente Jean Paul, o Brasil não pode viver uma insegurança jurídica, não pode romper contratos do que já foi vendido, porque isso faria muito mal para a imagem do Brasil no mercado internacional. Então, nós vamos procurar praticar uns preços justos na Petrobras e, através dos órgãos reguladores, no caso a Agência Nacional do Petróleo, tentar modular o preço do combustível nos estados que têm refinaria privatizada. Difícil essa luta com a OPEP, né? É até desigual. A OPEP está há muitos anos no mercado e comanda praticamente o petróleo do mundo. É difícil, mas a nossa situação do Brasil é mais confortável do que outras. Nós temos a maior expertise do mundo em exploração de petróleo em águas profundas, com a experiência do pré-sal. Nós temos agora a grande possibilidade de exploração da Bahia, de exploração da bacia da margem equatorial, que é um novo pré-sal, porque o pré-sal tinha um período de vida útil de 10 anos, então começou a diminuir a vazão do petróleo nas plataformas de pré-sal. E a nossa nova alternativa, a nossa nova fronteira de petróleo e gás é a margem equatorial, aquela exploração de petróleo ali no Amapá. Eu não gosto de falar de Foz do Amazônia. Por quê? Porque as pessoas falam Foz do Amazônia, parece assim que é dentro do rio Amazonas. É a 570 quilômetros da Foz do Amazônia para dentro do mar. 570 quilômetros. Ou seja, é mais distante do que daqui para Itacoatiara. É muito distante. É muito distante. É mais distante. Daqui para Itacoatiara. Então, é uma forçação de barra querer relacionar a exploração de petróleo na margem equatorial com qualquer problema ambiental na Foz do Amazonas. Até porque todos os estudos de corrente dizem que se acontecer algum vazamento, e a Petrobras não tem histórico de nenhum vazamento significativo, mas se acontecer, as correntes levariam o óleo para as Bahamas e não para a Foz do Amazonas. Então, uma forçação de barra, nós estamos resolvendo. Ontem eu conversei com a presidente da FUNAI, porque tem uma questão relacionada a uma questão indígena. Já conversamos com a Controladoria Geral da União, que está fazendo um processo de mediação entre a Petrobras, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente. E eu quero crer que nos próximos dias nós vamos ter boas notícias para o Brasil, que é a autorização para a exploração dessa nova fronteira. Isso aí gerou, inclusive, uma crise. Até mesmo o senador Randolfo Rodrigues saiu até do Rede numa contestação, mas eu acredito que já foi superada essa crise, pelo que você está nos colocando. Pelo menos algum alinhamento já houve. Está sendo. Há uma mediação do presidente Lula. A Petrobras também não tem nenhuma disposição de confrontar os órgãos ambientais. Nós queremos ter a chance de atender todas as ressalvas feitas pelos órgãos ambientais, mas para isso eles não devem arquivar o processo, eles devem nos notificar para que a gente atenda as demandas. Tem que aumentar o número de barcos protetores? Aumenta. Tem que montar outro centro de proteção da fauna? A gente monta outro centro. Tem que montar a rota do avião por conta do barulho na comunidade indígena? A gente muda. Nós queremos atender às determinações dos órgãos ambientais. Isso é importante. Outra coisa a dizer, a Petrobras já não está mais na jurisdição de gás por causa de Silves. Eu gostaria de que você comentasse sobre isso. Ou tem alguma abrangência da Petrobras com referência à questão de gás que está sendo explorado no estado do Amazonas, aqui em Silves? Não, vamos separar o que é gás, né? E vamos trabalhar com gás que importa para a população mais diretamente, que é o GLP, que é aquele gás de cozinha. 100% do gás de cozinha distribuído em Manaus e nos estados do norte saem da bacia do Urucu, ou seja, são de responsabilidade da Petrobras. Tá? E aí você tem uma exploração privada de gás, que são gás que alimentam, em especial hoje, as usinas termoelétricas lá de Roraima. É completamente diferente da atuação da Petrobras. São coisas diferentes. O GLP é de responsabilidade da Petrobras. Estou conversando com o Marcelo Ramos. Aliás, o nosso programa deveria ter hoje, César, 2 horas, porque ele fala que não, nós vamos fazer uma meia hora e tudo mais, mas tem que ser de 2 horas. O Marcelo tem muito a contribuir
Marcelo, agora eu vou voltar aqui para Manaus. Vamos voltar para Manaus. Você gravou um vídeo opinando sobre a relação do Legislativo Municipal com o Executivo no que se trata do empréstimo de 600 milhões que foi rejeitado. Sua posição foi muito comentada nas redes sociais, dando conta de uma série de posicionamentos. Mas eu percebi, eu assisti o vídeo, né? Eu acho que a gente precisa ter essa didática, tá? Prestem bem atenção, parlamentares, prefeitos, até governadores, tem que ter didática, mas muita didática. Você colocou ali a saúde financeira do Executivo em contrair empréstimos e uma série de exemplos que foram já realizados aqui no município. Gerou ali uma certa, no caso dos políticos, né? O Marcelo está defendendo um lado, outro, e você nunca foi isento. A sua opinião foi justamente para criticar o Legislativo e trazer à tona o que está acontecendo? Olha lá, Jackson, vamos pegar um exemplo. Certo. O ex-prefeito Arthur, a quem eu fazia oposição ferrenha, aprovou na Câmara, muitos dos quais, os mesmos vereadores que agora rejeitaram, 2 bilhões e meio, não foi milhões, 2 bilhões e meio de reais. Você pode procurar, você não vai ver nenhum discurso meu criticando a Câmara ter autorizado o acesso ao empréstimo. E olha que entre esses 2 bilhões e meio, tinha parte dos empréstimos que era para custeio, que aí é um absurdo, você contrair empréstimo para pagar custeio. Na sua casa, a gente faz um empréstimo para comprar um carro, para financiar uma casa nova. Quando você faz empréstimo para pagar a conta de energia, para pagar a conta de telefone, para pagar a conta de água... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o prefeito Arthur pegou dinheiro de empréstimo para pagar custeio. O prefeito Davi, e ele, podia ser qualquer outro, está pedindo um empréstimo para investimento. É verdade que a cidade de Manaus tem um orçamento, acho que de 8, 9 bilhões de reais. Mas é verdade também que a cidade de Manaus tem uma dívida histórica com seus habitantes. A gente tem um caos do ponto de vista de transporte e trânsito. A gente tem um caos do ponto de vista de saneamento básico. A gente tem problemas todos os anos com asfaltamento de rua, com recapeamento de rua. Então, nós temos, pelo menos esses eram os dados da gestão do Serafim, mas na gestão do Serafim nós tínhamos a 3ª maior rede pública de ensino do Brasil. Nós só tínhamos menos alunos do que São Paulo e Minas Gerais, ou do que São Paulo e Rio de Janeiro na rede pública municipal. Então você tem uma máquina muito pesada. E nenhuma prefeitura brasileira, não é Manaus não, nenhuma, nem São Paulo, tem a capacidade de investimento com recursos próprios para novas obras, para novos investimentos. O Brasil inteiro briga por esses empréstimos, o Brasil inteiro. E o Amazonas, e Manaus conseguiu acessar a esses empréstimos porque é saudável do ponto de vista fiscal, tem contas públicas equilibradas, porque esse é o critério para conceder ou não o empréstimo. Então você tem uma cidade que é saudável do ponto de vista fiscal, um pedido de empréstimo que todo mundo briga no Brasil para ter, a gente consegue ter, aí a Câmara nega. Olha, que a Câmara me diga, prefeito, eu vou conceder, mas eu vou montar aqui uma comissão que vai fiscalizar cada centavo executado. Eu estaria batendo palma para a Câmara. Mas rejeitar... Qual o motivo, na sua opinião? Você conhece bem o parlamento. Rejeitar não é errado com o prefeito, rejeitar é errado com a cidade. Desculpem, é errado com a cidade. Podia ser o Serafim, podia ser o Amazonino, podia ser o Arthur, podia ser o Davi. Agora, fiscalizar com lupa a execução do recurso. Eu acho que há, vamos dizer assim, uma insatisfação da Câmara com a atitude do prefeito Davi no relacionamento entre os poderes. E isso é normal que aconteça. E eu não vou entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, porque eu não acompanho o dia a dia disso. Mas o fato é que, na disputa entre Câmara e Prefeitura, que é natural e democrático, o punido não pode ser o cidadão, que precisa da rua asfaltada, que precisa da obra, que precisa da recuperação da praça dele, que precisa de um monte de coisa.
Então, assim, é essa a minha crítica. Não é as pessoas, eu não falei o nome de ninguém. Agora, claro, tem gente que se incomoda, sabe? Tem gente que é pago para defender um lado ou para defender outro. E aí começa a querer mostrar serviço. Eu emiti minha opinião e acho até que dão mais relevância para a minha opinião do que eu tenho, cara. Eu sou um cara de fora da política, não quero disputar a eleição. De fora, mas eu ainda vou perguntar de novo de ti. Tu és candidato ainda a alguma coisa? Mas, Marcelo, eu pergunto isso. Eu sou candidato a cuidar bem da Marcelo e do José, que estão bem ali. Eu sou candidato a ter mais tempo para eles. Eu acho que, assim... Encerrou a eu não tenho... Olha lá, Jackson, a gente não diz... nunca eu vou fazer isso. Porque daí amanhã eu apareço candidato, tu disse que nunca vai fazer. O que eu posso dizer é, não faz parte do meu projeto de vida disputar a eleição. Eu não tenho disposição para as renúncias que disputar a eleição exige. Eu não tenho disposição para fazer a política no que a política se tornou. E eu não tenho disposição de abrir mão das coisas que eu abri mão em 20 anos de vida pública e, em especial, nos últimos 4 anos. Entendi. Tem uma coisa, Jacques, que foi muito marcante para mim. Quando eu tomei posse, o José logo depois foi lá comigo. Ele tinha 3 anos. 3 anos é um bebê, é uma criancinha. Isso. Quando acabou o mandato, ele tinha 7. Eu não vi o José sair de 3 para 7. Para mim, ele dormiu com 3 e acordou com 7. Vez ou outra eu ia no futebol do José, mas a minha cabeça não estava lá. Eu estava trabalhando, eu estava respondendo mensagem, eu estava dando entrevista. Eu quero vir para Manaus e ter a liberdade que eu tenho hoje. Eu quero vir para Manaus e jogar futebol, e assistir meu filho jogar futebol, com os nômades, fazer hipismo, falar com o nome, escolher o que eu vou fazer. Eu escolho com quem eu vou falar. Eu só falo com quem eu quero. Quem já encheu o meu saco um dia, eu não falo. Eu respeito, eu não atrapalho o trabalho. Mas tem caba que pode me convidar 500 vezes para o programa dele que eu não vou. Porque eu sou antidemocrático? Não, porque eu não quero ir. Não vou falar contra ele, acho que ele tem liberdade para fazer a crítica que quiser fazer a mim. Agora, ele não vai me ver. Ele não vai me entrevistar. Eu não sei nem se eu sou importante para ser entrevistado, mas ele não vai. Para nós é. Se assim, eu não vou dizer que nunca, mas eu não serei candidato em 2024, não serei candidato a deputado federal em 2026, não tenho planos de disputar a eleição. E quem me conhece, quem me acompanha, sabe disso, porque quem quer ser candidato faz movimentos como candidato. Quem quer ser candidato está visitando o bairro, está indo para reunião, está recebendo prefeito. Eu não recebo ninguém. Eu não visito ninguém. Mas você, como um parlamentar que atuou bastante em Brasília, no Amazonas, tem um potencial, está hoje numa empresa estratégica do Brasil, que é a Petrobras, né? Diga-se de passagem, um cargo estratégico. Alguns políticos te procuram. Com quem você conversa no estado do Amazonas? Não, com quem eu converso sobre política, eu só converso com uma pessoa, com o senador Omar Aziz. Tenho muito respeito pelo senador Eduardo, conversei muito com ele sobre reforma tributária, muito, por sinal, foi absolutamente gentil comigo, atencioso, ouviu as ponderações que eu tinha sobre a reforma tributária de forma respeitosa, acatou algumas, então conversei muito com ele sobre a reforma tributária, converso muito com o deputado Sidney Leite sobre Zona Franca, porque ele virou um protagonista nessas questões relacionadas à Zona Franca, e sobre política eu só converso com o senador Omar Aziz. Alinhado no sentido político. Muito com o Serafim, que é meu padrinho, meu amigo. Jantei com o Serafim em Brasília na terça-feira passada, já almocei com ele um tempo atrás, mas a gente fala sobre outras coisas, sobre a vida, sobre família, sobre tudo. Eu queria ouvir sua opinião do Serafim na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. Eu acho espetacular. O Serafim é um dos quadros mais preparados do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político. Ajuda muito, vai ajudar muito o governo do governador Wilson Lima. Eu acho espetacular. Foi uma perda enorme para a Assembleia Legislativa perder o Serafim. E ainda bem que o governador teve a grandeza de enxergar o potencial que ele tem para ajudar o nosso estado. Ano que vem, o senhor tem candidato a prefeito de Manaus ou é algo que o senhor ainda vai avaliar? Olha lá, eu vou estar onde tiver o senador Omar. Agora, eu não posso negar que eu tenho uma simpatia, uma proximidade e torço pelo prefeito Davi Almeida. Vocês foram contemporâneos de Assembleia? Fomos um período, fomos. Relação boa com o Davi, e eu tenho procurado ajudar a cidade, né? Ninguém, mais uma vez, ninguém
nenhum deputado federal jamais destinou tantos recursos para a cidade de Manaus. Eu destinei 25 milhões de reais para a saúde, 5 e agora mais 19 milhões de reais para assistência social. Nós estamos falando de quase 50 milhões de reais de recursos destinados para a Prefeitura de Manaus. Manaus tem 18 CREAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Dos 18, 12 já estão reformados. Todos foram reformados com emendas minhas. E vai reformar os outros 6. E agora vamos reformar 10 UBSs e todas as policlínicas de Manaus também com emendas minhas. Vamos reformar os 8 restaurantes comunitários e construir mais 10 restaurantes comunitários também com emenda minha. Eu não preciso ter mandato para ajudar Manaus, para ajudar o estado do Amazonas. Grande Marcelo Ramos, nosso convidado, ele também é nômade porque ele vai comer agora e domingo ele vai para Brasília, depois ele vai para São Paulo, depois ele vai para Amapá, depois ele vai lá para a costa equatorial, ver lá a questão da exploração de petróleo, depois ele vai para uma consultoria em Hong Kong, Pequim, vai para o Canadá, para os Estados Unidos, vai para Milwaukee, Missouri, enfim, é um nômade também. Eu sou um pouquinho nômade, sempre fui, mas só que eu sou um nômade diferente, né? Eu sou um nômade índio, que sempre quer voltar para a tribo. Circula, 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 mas tem que voltar para a tribo. Olha só, da próxima vez eu vou oferecer para você um acari no molho de tucupi e um assado do lado para você escolher. Tá bom, acari? Tá combinado, tá combinado, tá combinado. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Pela sua participação aqui conosco. Muito me orgulho de te entrevistar. Acompanho você, a sua trajetória. Eu acredito sim num grande potencial político, intelectual. Todos nós sabemos disso. Tem o seu posicionamento. Agora é aquela coisa, né? Uns gostam, outros não. Isso é natural. Isso faz parte da humanidade. Ele está terminando, né? E eu já vou comendo aqui. Fica à vontade. E eu quero dizer para vocês que o Nômades está aqui com o Marcelo Ramos. Muito obrigado. Nossos contatos estão aqui. Se você quer participar conosco, patrocinando, monetizando ou praticando escambo, nós estamos à disposição. Aqui estão os nossos contatos, O próximo episódio você confere mais um conteúdo relevante. Nômades com Jackson Nascimento. Me siga no YouTube, Instagram e Facebook. Estou também na Onda Digital e na Rádio Panorama FM de Itacoatiara. Vários caminhos, diversos destinos. Até a próxima.